Agora vamos lá para a nossa conversa, então. A gente vai começar o programa contando a história da Josiane Lima, de Maringá, no Paraná. A Josiane é comissária de bordo e, recentemente, ela perdeu a guarda do filho por causa da profissão. Para a justiça, o trabalho dela não permite que ela cuide da criança como deveria. A Josiane falou com a gente, ela alega que está sendo vítima de machismo e que teve o filho arrancado da sua vida. Um detalhe é que quando a criança foi tirada dela, tinha só 10 meses. A nossa produtora Rafaela Polo, que fez a entrevista com ela, contou que ela se mostrou muito revoltada e disse ser uma injustiça uma mulher no século XXI ser discriminada pela profissão. E a Josiane ainda questionou. Enfermeiras, médicas e outras profissões que fazem plantão não podem ter a guarda dos filhos? A Rafaela Polo também conversou com a advogada Ana Lúcia Dias, que é especialista em direito de família e direito das mães, que comentou esse caso. Ela diz que essa decisão parece uma punição à mulher que trabalha e diz ainda que isso viola um tratado internacional assinado pelo Brasil, chamado CEDAW, que diz que o exercício da maternidade não pode prejudicar a mulher em nada. A briga da Josiane, ela deixou bem clara com a justiça, não é com o pai. A gente teve acesso aos documentos desse processo e o Ministério Público, por exemplo, se posicionou a favor da guarda compartilhada. Eu procurei o Tribunal de Justiça do Paraná, assim como o Ministério Público, para eles falarem sobre esse caso, mas nenhum dos dois órgãos quis se pronunciar, porque diz que o caso está sob sigilo. Mas aí você pergunta, né? E o pai, gente, trabalha para ganhar a guarda? Pois ele trabalha sim e deixa o filho na creche. De fato, é uma decisão que soa muito estranha, né, Sema? Muito estranho mesmo, cara. E eu trabalhei em aviação durante 9 anos, gente, para quem não sabe. Trabalhava numa companhia aérea na área de comunicação e eu acompanhei muito o dia a dia das comissárias. A maioria dos comissários, né, desse grupo de profissional são mulheres e tem tido uma crescente, inclusive, de pilotas e comandantes, por exemplo, também nessa função. Então, quer dizer que mulher não pode ser comandante e piloto, por exemplo? Não pode ser comissária, não pode voar? Não faz o menor sentido, né? Durante o tempo que eu convivi com essa profissão, muitas mulheres eram mães, tinham uma dinâmica extremamente objetiva, e é exatamente como a fonte comentou: existem benefícios para pessoas que estão em condição de cuidar de alguém, para mulheres que são mães. Então, existem 1 milhão de estratégias, a profissão não pode ser uma questão. Fica muito claro, né, Camila, que é de fato a questão dela ser mulher. A gente vê que quando as mulheres elas passam pela maternidade, é meio que acontece um empurrar dessa mulher para o desemprego, né? A gente sabe que muitas mulheres, após terem filhos, são demitidas, ficam desempregadas. A maioria das pessoas que estão desempregadas são mulheres, e aí a gente vê um juiz optando por tirar a guarda de uma mãe, porque é comissária, porque está trabalhando. Não tem nenhuma dúvida que isso tem a ver com o machismo, que isso tem a ver com a ideia de que a mãe precisa ter um modelo de cuidado ideal. E muitas vezes esse modelo de cuidado de maternidade ideal tem a ver aí com essa ideia machista de dedicação 100%, e isso não tá mais na ordem do dia, né? Eu acho que a gente já tem falado muito aqui no programa sobre isso. As mulheres precisam ter autonomia de trabalhar e de ter a função que elas sonham em exercer. Imagina uma mulher que sempre sonhou em trabalhar em aviação, consegue esse trabalho, também tem um sonho de ser mãe e perde a guarda do filho. Não faz o menor sentido, vai contra a Constituição, vai contra os direitos da criança, é uma decisão completamente equivocada. E a própria Josiane, ela fala que se ela pudesse, ela trocaria de emprego. Ela não preferiria ficar com o filho do que ficar nesse cargo. A questão é que ela está há 10 anos nessa carreira, já tem um salário bom por causa disso, já tem os benefícios, então acaba que fica como se o Estado quisesse dizer: não, você não vai trabalhar, mas ela diz: então me paguem para eu ficar em casa, né? Na entrevista com a gente, ela comentou esses pontos que a Sema levantou. Ô Fibe, em casos assim, em que a mãe perde a guarda dos filhos, né, e sente que houve uma discriminação de gênero, tô me enrolando aqui nas palavras compridas, mas vocês estão me entendendo, né? O que a mulher pode fazer? Quem que ela pode procurar para ajudá-la nessa situação? Pois é, tem o que fazer, Camila. Acho que você está se enrolando nas palavras de tão descabida que é essa decisão. É É isso tão, deixa mesmo. a gente meio desnorteada, A porque gente precisa é ficar uma, como a Sema séria falou, aqui é quase uma falando, mas punição. é surreal, né, na É, hora que você para pensar. e é uma punição. E quando você conta, ninguém acredita. Você conta, eu fui mãe trabalhando em redação, enfim. É muito difícil, a sua carreira
quer queira ou quer não, dá uma estancada na hora, assim, você deixa de ser uma opção de promoção, por exemplo, porque você vai ser promovida e quando você tirar outra licença, a gente vai ter que pagar esse dinheiro por esses meses, já tem um monte de coisa para dificultar no mercado de trabalho, aí chega um juiz e fala, agora você vai perder a guarda, que é a pior coisa que pode acontecer para uma mãe, né, enfim, com o seu filho estando presente, tendo saúde, né, ela perder essa guarda, enfim, a gente foi conversar com uma advogada que explicou o que ela pode fazer, a Ana Lúcia Dias, que conversou com a Rafa Polo, nossa produtora. A Ana Lúcia aconselha essa mulher a recorrer da decisão usando alguns argumentos específicos. Ela fala, tem que recorrer apelando para o uso do protocolo do Conselho Nacional de Justiça, que demanda que os julgamentos sejam feitos sob perspectiva de gênero. Essa decisão é recente, a gente já falou aqui dela algumas vezes. O que ela é? Ela é nada mais, nada menos do que uma demanda para todo o Poder Judiciário brasileiro para que todos e todas levem em consideração as desigualdades intrínsecas à nossa sociedade na hora de tomar uma decisão, de fazer um julgamento. Então, ela precisa pedir a aplicação desse protocolo que claramente foi desrespeitado, pedir a aplicação de tratados internacionais da mulher, da Convenção de Belém do Pará, denunciar o juiz ao Conselho Nacional de Justiça por não ter cumprido esse protocolo, notificar o Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, porque ela considera, a advogada com quem a gente conversou, essa decisão uma afronta aos direitos humanos e aos direitos da mulher. Ela diz assim, eu defendo há alguns anos que a maternidade é uma categoria de vulnerabilidade dos direitos humanos. Ser mãe coloca a mulher em situação vulnerável, que ela não se colocaria se não tivesse filhos ou esse olhar do patriarcado. É o que a gente estava falando, né, Camila? A gente, agora que chegou nesse momento da sociedade em que é natural que as mulheres queiram, elas precisam trabalhar, ser independentes economicamente, a sociedade vai lá e cria um entrave para quem quer fazer isso e também ser mãe, colocando como prioridade a maternidade. É a nossa função. Você foi feita para ser mãe, fica quieta e não vai trabalhar, vai depender desse marido para trabalhar. É um jeito de agarrar a gente nos anos 30, né, Camila? É isso. Exatamente. Muito bom, Cris. Obrigada aí pelas informações. Antes da gente ir para o próximo assunto, eu vou ler os comentários, porque o pessoal hoje está engajando aqui. Eu gosto assim, tá? É um dos melhores momentos para mim no programa, entrar no Kikiki aqui com quem está assistindo a gente. Primeiro temos a mãe sem filter, Lilian Vitifive, maravilhosa, dizendo que está presente. Falha. Aí disse, tá bonita, querendo falar de você. Mas aí ela se corrigiu. Digo, as três estão. Minha filha também. Muito obrigada, Lilian. Você vê um comentário de Lilian Vitifibe, é sempre um grande prazer. Eu quero ler aqui, porque, gente, a fama vem pra mim, tá? Vocês sabem que desde que eu comecei esse programa, é meu sonho virar fama brincadeira, não é verdade? Mas é porque a Nay escreveu. Conheci vocês há pouco tempo e tô maratonando os outros episódios. Camila, vamos ser melhores amigas? Brincadeira. Não precisa brincar não, Nay. Eu gosto. Manda DM lá pra mim no Instagram. Pelo menos nas redes a gente pode ficar amiga, né? Já é alguma coisa. Aí, a Lívia e a Mari estranharam a Phoebe tá com a camiseta. É porque ela tava no quartel, gente. Voltou e veio apresentar o Sem Filtro. É por isso. Mentira! Não é isso não. A seleção brasileira feminina de futebol ganhou ontem. Na Copa. A gente vai falar disso aqui. E as duas bonitas aqui que estão estranhando não estão acompanhando futebol feminino, né? A apresentadora vai dar um chablau nas duas, tem que acompanhar. Mas fica aqui até o final do programa que vocês vão entender por que tem essa certa desconexão aí com o futebol feminino aqui no Brasil. Queria ler mais, mas é só isso. Nai, hahaha. Olha eu, né? Lendo até o hahaha. Emoji de coração. Emoji de coração. Agora deu, né, gente? Eu me empolgo, tá? Então podem escrever, continue. Até minha voz muda, como vocês viram.